Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham nas lives de quinta-feira do Projeto Locomotiva. Não saia do seu sofá, foi instituído esse nome para as lives de quinta-feira. E nessa quinta a gente tem uma live muito especial que vai falar um pouquinho de um pilar do Projeto Locomotiva, que é a luteria do Projeto Locomotiva. Tá? Antes da gente começar a falar do nosso assunto, eu queria pedir para todos vocês que estão nos assistindo, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de estar por dentro das redes sociais do Projeto Locomotiva. Tem muita coisa legal vindo, muitos projetos legais aí para o segundo semestre, então não fique fora dessa. Queria também frisar que a gente aqui no prédio a gente está tomando todos os cuidados de distanciamento e tomando as medidas necessárias ainda dentro dessa pandemia. Eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Ivan Oliveira. Muito bem-vindo, Ivan. Boa noite a todos. O Ivan vai falar um pouquinho dele. O Ivan é o nosso luthier aqui do Projeto Locomotiva, responsável por toda a estrutura da luteria, e daqui a pouco vocês vão entender melhor da onde que vem esse nome, o que é uma luteria, mas eu queria que o Ivan se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco de você, Ivan. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ivan Oliveira, luthier. Eu comecei pela música, estudar música bem criança ainda e tocar o meu instrumento oficial, que é o violoncelo. E aí depois eu desenvolvi o lado, né, da luteria, através de fazer pequenos reparos, instrumentos. Eu comecei a fazer reparos no meu próprio instrumento, né, e depois, obviamente, fui me aprofundando, né, interessando cada vez mais pelo assunto, e foi quando eu fiz um curso de luthier mesmo, com um outro luthier, e foi onde eu desenvolvi, aprendi toda a técnica, né, a trabalhar na reparos e manutenção e construção de instrumentos da família do violino, né, e é isso. É isso aí, muito bom, Ivan, legal, deu para conhecer legal do trabalho do Ivan. Eu queria que você falasse melhor, Ivan, esse termo, quando a gente fala luthier, né? Da onde que vem isso, esse nome? Quando teve início essa profissão? Conta um pouco do que é isso. Então, luthier, praticamente a profissão tem cerca de 500 anos, né? Uau. 5 séculos aí. Muito tempo. E é originário da Itália, né? Veio da região ali do norte da Itália, né? Que é Brescia. Um dos primeiros fabricantes de violino foi o Andrea Amati, né? Da família Amati, que foi o cara que desenvolveu o violino, né? O primeiro violino que a gente conhece, o violino moderno. Dessa né? forma como tem hoje, foi do Amati. E aí, a partir de então, né, da família Amati, surgiram outros luthiers, né? Que seria, luthier, a palavra é um construtor de instrumentos, né? De madeira, né? Hoje em dia a gente vê o termo luthier utilizado por diversas categorias, diversas áreas, né? Categorias de instrumentos de sopro, né? Isso inclusive é uma pergunta que eu ia te fazer, que esse termo a gente usa para qualquer outro tipo de instrumento, mas originalmente então o luthier era só de instrumento de corda. Isso, só de instrumento de corda, né? E então, começou fabricantes, né? Os primeiros fabricantes de instrumentos de corda. Né? E dali então foi indo. Hoje em dia é um termo utilizado assim para todos os tipos de instrumentos, né? De sopro, metais, né? Palhetas e até percussão. Até percussão. Até percussão tem luthier de percussão. Muito bem. E no Projeto Locomotiva, vocês que nos acompanham sempre nas nossas apresentações, no modo geral, o Projeto Locomotiva, vocês conhecem que o Projeto Locomotiva tem a questão dos instrumentos de PVC. Né? Nós temos um exemplar aqui, né? um cello, ainda está desmontado, mas ele branquinho assim, porque ele é de PVC. E nós temos esse pilar também com o intuito de fazer o projeto crescer cada vez mais. Né? Então eu queria perguntar para você, de onde que surgiu essa ideia de construir instrumentos de PVC? Então, esse projeto, na verdade, né, essa ideia,
ela vem de um projeto que existia na Bahia, né, em Neugibá, e lá eles fabricavam esses instrumentos a partir de cano de PVC, né, para baratear o custo, né, e atender as crianças carentes, tal, que não tem condição de comprar um instrumento de madeira. E aí, essa ideia, o maestro do projeto Locomotiva aqui, ele foi, né, para lá e visitou lá o projeto. Visitou o projeto e trouxe essa ideia para cá, né, de construir esses instrumentos aqui, né, para atender as crianças, né, carentes aqui do projeto Locomotiva. Muito bom, muito bom. E basicamente, para as pessoas entenderem, né? Às vezes a gente fala, né, o instrumento de PVC, e muitas vezes a gente pensa, é só o nome que é dado, não é necessariamente um cano de PVC. E aí eu queria que você explicasse pra gente legal mesmo assim, realmente você pega um cano de PVC e transforma num instrumento, é isso? Isso mesmo. Uau. A gente pega um cano de PVC, tem dois tamanhos, né? Um cano de 100 polegadas e o de 40. E a gente corta esses canos, né, na medida, na espessura, e dali então a gente começa a formar, né, criar o instrumento ali de PVC mesmo. Abre esse cano, faz todo um processo, depois eu vou explicar detalhadamente para vocês como que é. E aí forma o instrumento mesmo, é 100% artesanal, feito mesmo à mão, né? A gente não utiliza maquinários assim de fábrica, esse tipo de coisa. Isso é muito legal, né? Nem tá no meu roteiro, eu vou improvisar agora, mas a luteria, né, lá, imagina, 500 anos atrás. A gente quando fala de maquinário e tudo mais, é coisas mais recentes, aqui século XIX para frente. Tecnologia. Eu acho que tudo lá no começão, lá desde os Amati, depois Stradivarius, era tudo muito artesanal, né? Era tudo realmente manual, era realmente um trabalho de artista, realmente o luthier. Sim, né? sim. E o processo do PVC não é diferente disso, né? Então é realmente tudo muito... Isso, muito... tudo à mão, né? Detalhes por detalhe ali. Muito legal, muito legal. É isso aí. A gente pediu para a produção separar umas imagens da molecada mesmo, dos alunos do Projeto Locomotiva tocando os instrumentos de PVC. Para vocês verem que o instrumento ele tem essa característica branca aqui, mas é um instrumento musical como um instrumento de madeira, só que todo fabricado no PVC. Vamos dar uma olhadinha em umas imagens. Legal aí as imagens da molecada tocando esses instrumentos de PVC construídos aqui na luteria do Projeto Locomotiva. Ivan, eu queria perguntar para você quais instrumentos a gente já está fabricando aqui, quais instrumentos já saem da luteria aqui do Locomotiva? Sim, a gente faz o violino, que é o menor, né? A gente faz 3 tamanhos. O violino meio, que é para criança, 3/4 também para criança, né, um pouquinho maior, e o 4/4 que é o tamanho padrão, né, para adulto. Sim, muito bom. Fazemos a viola, né? Dá para perceber, né, o tamanho. A viola já diferença. Mesmo o violino 4/4, que é o que ele citou, que já é o violino para adolescentes e jovens, a viola ainda é maior que esse violino 4/4. Isso. Sim. E o violoncelo, que seria 2 tamanhos. Fazemos o violoncelo meio e o 4/4, né? Legal isso, porque nós, como no Locomotiva, nós atendemos de 7 a 18 anos, né, Ivan? Isso. Então aparece lá os piquititinhos querendo tocar violoncelo, por exemplo. E é um instrumento grande. Sim. Então essa fabricação do instrumento menor já facilita o aluno um pouco menor conseguir tocar. Muito bonito, né, o instrumento, aliás, bonito, fica né? o efeito muito legal. Exatamente. Nós temos, né, até a diferença um pouquinho das cores aqui, né? Esse aqui é um pouquinho mais escuro, esse aqui é um pouquinho mais claro. Tem algum motivo por isso ou não? Seria a matéria-prima mesmo, porque
O violino e a viola a gente faz do cano mesmo de PVC, né, redondo, formato, né, redondo. E o cello a gente fabrica através de chapas já prontas, né? Porque é muito grande, né? Porque não teria um cano, né? Teria que ser um cano muito grande. Exatamente. Então a gente já compramos a chapa, né, reta e fazemos já o instrumento. Entendi, por isso que ele fica mais clarinho, assim, Isso, dá a impressão de ser um pouquinho mais claro. Exato. A lateral aqui tem até a mesma cor, não sei se a câmera consegue pegar a lateral, já tem a mesma cor dos instrumentos, mas a frente dele é um pouquinho mais claro. Isso. Muito bonito, parabéns, Ivan, realmente Isso aí, obrigado. Um instrumento muito bonito. A gente vai entender agora um pouquinho do processo, né, Ivan? Se você pudesse mostrar pra gente realmente como que começa e vai desenvolvendo até chegar nesse resultado aqui. Vamos ver. Então, a gente, como eu disse, trabalhamos com 2 canos, né, de 2 medidas, né, esse cano tem 100, né, milímetros e esse aqui 40. Então a gente pega o cano, né, de 100 aqui, a gente corta ele mais ou menos no tamanho de 50 centímetros, duas partes, né, de 50 centímetros, e a gente utiliza aqui, ó, a gente faz um corte, né, nele com a serra mesmo e abre ele. Isso aqui a gente pega o soprador térmico, aquece e ele vai abrindo, ele vai amolecendo, vai abrindo e ele vira isso aqui. Vira chapa. Vira uma chapa, né? Muito legal. Vira uma chapa reta, né? E aqui a gente começa a desenhar, fazer o desenho do formato, né? Do instrumento, que a gente vai cortar isso aqui na serra. Corta isso, né? E aí forma o tampo e o fundo. O tampo e o fundo. E por que, desculpa a pergunta, por que tem duas linhas aqui? Vocês seguem a linha externa? A linha externa, porque isso aqui é uma margem para a gente poder fazer o corte, né? Perfeito. E essa linha interna seria a linha já da medida que vai a lateral aqui, né? Seria, ó, a medida da lateral, ou seja, isso aqui, tá? Entendi. Aí a gente faz essa linha para poder ter uma margem de sobra, né? Para poder cortar tudo, depois dar o acabamento final, tá? E então aí a gente pega o cano esse cano mais fino de 40, a gente corta ele num tamanho, né, de 1,20 m mais ou menos, né, que ele fica assim, ó, nesse formato. A gente parte ele no meio aqui, né? Parte ele no meio, ele fica nesse formato. Aí aqui o mesmo processo que a gente utiliza, né, do soprador térmico para amolecer e virar uma chapa, né, abrir. A gente aquece, né, essa metade do cano e ele fica uma chapa, ele vira basicamente isso, tá? Que legal. Ele fica isso. Aí a gente traça aqui a medida da lateral, né? Que é essa medida aqui, mais ou menos uns 30 milímetros, né? E corta na serra também, ele fica assim. Isso já é o pronto. Isso já é pronto. Aí, através daqui que começa a surgir o violino. A gente pega esse gabarito aqui, que é a forma, né? O molde da lateral do violino. E a gente começa um processo aqui de montagem, de colagem do instrumento. A gente começa a dobrar, ó. Muito legal. Dobrar ele, ó. Sim. Ele vai encaixando. Vai tomando forma. Tá? E aí ele fica isso aqui pronto. Uau. Depois. Toda a lateral pronta. E aí esse centro aqui depois vocês tiram para colocar o tampo da frente e o tampo de trás que vem daquela chapa maior. Isso, aí a gente fez esse processo, a gente volta aqui na chapa, né? Voltamos aqui nessa chapa, a gente corta isso na serra e coloca nessa forma de gesso. Põe aqui nessa forma de gesso, né? A forma de gesso vai dar esse formato côncavo, é isso? Isso, ele faz a barriga do instrumento aqui, a barriga do tampo, né? Não sei, deixa eu só mostrar para o pessoal que está nos acompanhando.
o instrumento ele não é chapado, ele não é reto, né? Ele Isso. tem uma barriguinha, tá vendo? Ele tem essa voltinha, tanto na frente quanto na parte de trás ele tem essa barriguinha. E para Isso. formar então essa barriguinha precisa da forma de gesso. Chamada, né, bombatura do instrumento. Então aqui nessa forma a gente percebe que tem essa bombatura, né? E aí a gente vai fazer isso aqui, né? A gente coloca Tudo com o aquecedor. com o aquecedor e ele vai criando forma, né? Vai pegando a forma do instrumento. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, até de ordem. O processo na madeira é muito diferente ou tem bastante semelhanças também? Tem algumas semelhanças, né? Digamos assim que são poucas coisas que bate, assim, tipo as medidas, né? Mas o processo mesmo de fabricação é diferente. É único mesmo. De madeira é mais específico, né? É um trabalho muito maior assim do que um instrumento de PVC. Legal. Tá? Então aí, beleza, a gente fez essa barriga, né? Vai formar os dois tampos, o da frente. Aí a gente vai colar, vamos colar aqui essa lateral, né? Falei, no tampo já com a barriga, que ele fica isso, ele vira isso aqui, né? Esqueleto. Um esqueleto. E para fazer os Fs, né, esses desenhos aqui no meio, para vocês que estão acompanhando, esses Fs, esses desenhos aqui, são feitos assim, através dos furinhos, né? Isso. São vários furinhos. Isso, e depois tem o corte. A gente usa o gabarito, tem uma medida, né, daqui até o centro do instrumento, que tudo começa a girar, né, partir através do centro do instrumento, que é onde está a vibração maior, que tem a frequência de vibração, a alma, a barra harmônica do instrumento, que são itens que vão dentro, né, na estrutura interna do instrumento. Então a gente faz essas medidas, desenho dos Fs, que são aberturas acústicas, né, por onde o som sai, né, do instrumento. Se o instrumento, só para o pessoal compreender de casa, se o instrumento fosse completamente fechado, ele seria um instrumento sem som, né? O som não tem para onde sair. Então os Fs servem justamente para o som expandir e o instrumento ter uma potência de som maior. Exatamente. Então, aí, beleza, a gente colou essas duas partes, a gente vai fazer a estrutura interna dele. Porque ele tem as contrafaixas, tem os blocos, reforços internos, onde vai o braço, a colagem do braço, onde vai o botão, né? Que ele sustenta a pressão das cordas, tudo. Então a gente faz a estrutura interna. E esse já é com os reforços. Os reforços, para aguentar. com as contrafaixas, né, internas, o reforço do braço e do botão embaixo, né? E a barra harmônica, que é muito importante, né? A barra harmônica ela tem uma função de uma viga, né? Como se fosse uma viga numa casa que sustenta toda a pressão, né? Para não, conforme a gente monta o instrumento, coloca o cavalete, a pressão das cordas, se não tivesse a barra harmônica, essa parte afundava para dentro, tá? E tem a alma também. E tem a alma. A alma é essa madeirinha. Cilindro de madeira, né? Que ele vai dentro, ele vai na região aqui interna, que ele sustenta, um lado sustenta o pé do cavalete, né? A barra harmônica, e o outro a alma, que sustenta a pressão das cordas, né? O cavalete. Muito bom. Tá? Aí finalizamos aqui, né? Internamente a gente vai fazer o fechamento, colocar o fundo aqui, né? Fazer Aí ele fica assim. Ele fica dessa forma. Isso aí. Esse já é um instrumento com o corpo já pronto. Isso. Vai faltar o braço, aí você vai falar um pouquinho do braço agora para nós, né? Aí vem o braço, que é um processo que a gente faz, que é feito o braço do instrumento. Aqui temos o braço pronto já. Tá? O braço ele é feito de resina de laminação, né? Utilizamos a fibra de vidro, né? E a resina para laminação. Que a gente tem as formas, né? Temos essas formas aqui De gesso também. Não, essas formas são de silicone. Ah, tá, é mais molinho, é verdade. É um material, né, mole, e ele não gruda também. Facilita na hora de tirar, né, de remover o braço da forma.
E então a gente fecha, né, aqui nas laterais e faz o enchimento com essa resina, né? Que é uma camada, a gente faz por camadas, uma camada de resina, uma camada de fibra, uma camada de resina, uma camada de fibra, até completar, né, o braço, que ele fica assim, né? Ó, depois de duro, né, que endurece a resina, e aí a gente tira da forma. Então o braço sai dessa forma. E aí ele sai rústico assim, depois vocês fazem o acabamento. Depois a gente lixa. faz o acabamento. Da mesma forma que o espelho, né? Temos o espelho também. De resina, o mesmo É material. o mesmo material. E aí depois a gente une, né, essas duas partes, cola tudo e começa a trabalhar na parte do acabamento, né? As espessuras, tudo. E depois ele vai ficar desse jeito. Esse jeito já é acabado, só falta a pintura. É isso? Isso, exatamente. O processo final Aqui é a gente já fez a furação das cravelhas na voluta, né? Então já furamos e aí aqui a gente vai pintar. Pinta ele de... final, é isso aí. Ele fica assim, né? Muito legal. E aí a gente une finalização de depois as duas partes. a mágica. Que é encaixar o braço, né? Certo. A gente faz um corte aqui, encaixa o braço no instrumento, no corpo, né? Caixa do instrumento. E aí basicamente o instrumento está pronto. Aí você É. estava lá, mas vai faltar as cordas. Mas aí é um processo depois, o instrumento já totalmente pronto. Isso O final é colocar o cavalete, as cordas, faz e o montar a ajuste montagem. das peças, né? A montagem do instrumento. Muito legal, Ivan. Deu para ter uma boa noção, né? Eu estou nessa área há muitos anos e muita coisa aprendi agora, né? Dessa questão da construção mesmo do instrumento. E vocês que estão aí, deu para ter uma boa noção de como é a construção dos instrumentos de PVC. Parabéns, Ivan. Isso aí. Ô, Ivan, eu tava vendo aqui também, você tem bastante ferramenta aqui, né? Não sei se dá pro Guerra aí abrir, mostrar um pouquinho pra gente. Utiliza sim. tudo isso aí, rapaz? A gente utiliza todas, né? Todas as ferramentas são necessárias, né? Para construir um instrumento, né? Temos formões, goivas, né? Temos as ferramentas específicas que seriam um alargador, né? Alargador de cravelhas Para poder ajustar, fazer o ajuste depois. Sim. Né? Então tem as ferramentas réguas, né, de medição que a gente utiliza, Os grampos ali para segurar. grampos de colagem, né, e uma série de coisas, né, de ferramentas que a gente utiliza durante o processo. Muito legal, Ivan. E várias emissoras de TV também fizeram reportagem aqui na Loteria, né? A Loteria é motivo realmente de orgulho para o projeto Locomotiva, que várias emissoras vieram fazer entrevistas aqui, né? Exato. Vamos ver, a produção acho que separou aí algumas imagens de reportagens que as emissoras fizeram aqui na Loteria. Vamos ver. O som ele é muito parecido, obviamente, com o de madeira, né? A gente que é leigo, por exemplo, nem diz. Talvez não. A pessoa que não conhece, ela vai perceber, ela não vai perceber, ela vai saber que ela vai achar que o som é a mesma coisa, né? Se ela fechar os olhos para ela, dificilmente vai conseguir identificar qual material que está sendo usado, né? Muito bem, pessoal, a gente está se encaminhando para as últimas perguntas aqui dessa live, que foi uma aula para a gente, né? Um aprendizado muito legal que o Ivan explicou aqui todo esse processo de construção. E a gente queria fazer um agradecimento especial à Braskem, que é a idealizadora dessa loteria, desse projeto do PVC. Então, muito obrigado a todos vocês da Braskem. Nada do que a gente faz aqui não seria possível sem o apoio da Braskem. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês.
Ivan, eu queria perguntar para você, não é só você aqui, você não trabalha sozinho aqui, tem uma equipe, você tem um pessoal aí que te ajuda, né? Sim, sim, nós temos hoje na equipe 4 assistentes, né? O Samuel, o Alan, o Richelli e o Robert, né? E onde eles também fazem o instrumento todo, o processo, né? Eles aprendem todas as funções, é todas isso? as funções. Eu ensinei passo a passo para eles o processo, né? E eles também fabricam o instrumento de PVC, né? Do início, né? Até o processo final. Até o processo final. Muito legal. Eu queria te perguntar também, Ivan, vocês não constroem só instrumentos de PVC aqui também, vocês também fazem instrumentos de madeira, certo? Sim, hoje estamos fazendo também o instrumento de madeira, né? Muito legal. Já está encaminhado aí, já temos alguns instrumentos também que já estão prontos, né? Que já foram entregues. Isso, é verdade, né? O pessoal que acompanha nossas lives aí na formatura, né? Tô lembrando aqui, a gente entregou um instrumento de qualidade, um instrumento inclusive de alto nível para um dos alunos, foi um prêmio maravilhoso para um dos alunos, que é o Guto. Se estiver nos assistindo aí, um abraço pro Guto. Ganhou esse presentão aí, que é realmente um instrumento de qualidade, feito aqui também de madeira. Instrumento profissional. Muito legal, muito legal. E esse processo, né, ele para quem ainda não entendeu muito bem, ele faz com que o projeto Locomotiva se torne mais acessível a todos. É isso, né, Ivan? Então, por exemplo, quanto mais instrumentos a gente construir, mais alunos a gente consegue receber. Então, por exemplo, a lista de espera do Locomotiva, ninguém é barrado lá porque fala assim, olha, você não vai poder fazer aula porque não tem instrumento. A ideia é essa, né, Ivan? A ideia é essa, né? Atende todos os públicos, né? Todas as categorias, faixas etárias, né? Desde a criancinha que a primeira vez que tem o contato com o instrumento, né? Que nunca viu um violino, não conhece o instrumento, né? Nunca pegou na mão, até um músico profissional, né? Que já toca numa orquestra sinfônica, então atende todos as faixas etárias aí. A ideia é receber a todos, né? Ivan, muito obrigado, né, por essa live maravilhosa, a gente aprendeu muito, né, a gente aqui, o pessoal da produção, a gente comentando, realmente foi uma aula. Muito obrigado aí por essa entrevista. Eu que agradeço. Valeu. Gente, mais uma vez, você que está nos assistindo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, temas gostosos e maravilhosos como esse vão ter cada vez mais, a gente vai produzir muito, esse segundo semestre aí promete muita coisa. Então, muito obrigado e fica com Deus e até a próxima.